Olá para você que acompanha as redes sociais do A1 Online, está iniciando mais um Papo Saúde. E o tema dessa semana é um tema muito especial, muito importante, que é a campanha Dezembro Laranja, que busca conscientizar sobre a prevenção e o combate ao câncer de pele. Quem é a nossa convidada é a doutora Débora Todeschini, que vai conversar um pouquinho conosco sobre esse tema, depois da vinheta. Cartão Saúde Santa Mônica, um novo jeito de cuidar de você. Agora você terá acesso ao que há de melhor em tecnologia e atendimento em saúde. Tudo com preços acessíveis, descontos de até 50% em consultas, valores diferenciados em internação hospitalar, exames especializados e muito mais. Pense no seu bem-estar, solicite informações. Cartão Saúde Santa Mônica, benefícios para toda a família. Santa Mônica, mais que um hospital, um complexo de saúde. O Centro Hospitalar Santa Mônica conta com um moderno equipamento para tratamento de cálculos renais, litotripsia extracorpórea. As vantagens da litotripsia são inúmeras. Tratamentos sem cirurgia e com rápida recuperação. O procedimento é realizado por médicos urologistas, enfermeiras e técnicas, profissionais altamente treinados e qualificados. O Santa Mônica atende pelos convênios IP, Unimed, Cop Saúde, Tacmed e São Camilo. Além dos planos, também atende pelo cartão Saúde Santa Mônica. Centro de Tratamento de Cálculos Renais. Médicos responsáveis, Dr. Antônio Todeschini, Dr. Dércio Lonemacher e Dr. Henrique Lonemacher. Santa Mônica, localizado na Rua Itália. O fone é 3522-0500. Então, como eu falei, o tema do programa deste sábado é a campanha Dezembro Laranja. Eu estou aqui com a doutora Débora e ela vai esclarecer alguns pontos, algumas questões importantes sobre essa campanha, que busca a prevenção e o combate ao câncer de pele. Primeiramente, seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Vicente. Obrigada pelo online, pelo convite. E esse é um tema que é muito importante porque a nossa região aqui do norte do estado tem um índice de câncer de pele altíssimo. Então, todos os dias aparece alguém ou com lesões pré-malignas ou com câncer de pele no consultório. Então, isso realmente é um tema muito relevante. E, Débora, para a gente iniciar, então, eu queria que você comentasse um pouco por que a cor laranja foi escolhida para representar essa campanha, se tem algum motivo por trás da escolha dessa cor. E também agora no mês de dezembro, teria a ver com ser um período mais propício ao desenvolvimento da doença? Não é exatamente isso, mas o que acontece? A Sociedade Brasileira de Dermatologia escolheu o laranja e o dezembro por ser a entrada do verão. Então, tem o sol de todo dia, o sol do ano todo, que também é lesivo. Então, o sol, trabalhadores rurais ou pessoas que estão dia a dia na rua, elas têm uma exposição constante. Quem tem esse tipo de exposição está mais propenso a um tipo de câncer de pele. E a queimadura solar mesmo já se vira para um outro tipo, que aí sim é o tipo mais perigoso de câncer de pele. Então, por isso que a entrada do verão é importante para a conscientização, não só do uso do filtro solar, mas o uso de outras proteções também que são importantes no verão. Então, seria um tipo que seria mais propício assim de ser desenvolvido por essa exposição constante ao longo dos anos e dessa exposição mais prolongada nesse período do verão especificamente? Isso, existem vários tipos de câncer de pele, mas normalmente na campanha a gente aborda 3 tipos, que é o carcinoma basocelular, que é o mais comum, e esse sim é da exposição rotineira do dia a dia, e o carcinoma espinocelular, que é o segundo mais comum, e o melanoma, que aí tem a ver com essas queimaduras, não tem idade para acontecer, pode acontecer até na infância, até na velhice, então não tem uma idade específica para isso, e tem a ver com as queimaduras, o número de queimaduras que tu teve na tua vida e o como tu cuidou delas ao longo do tempo. Então essas seriam mais as situações bem pontuais, de realmente
Aquela queimadura mais forte. Exatamente, descamou, ficou vermelho, às vezes levantou bolha. Ali tu já aumenta o risco de ter melanoma em torno de 10% em relação à população geral. E que essa é muito comum nesses períodos de verão mesmo, né? As queimaduras, as pessoas sim, vão para a praia, vão para a piscina, às vezes não passam um filtro solar. Exatamente. E acabam tendo esse problema. Doutora, sobre a campanha mesmo, Dezembro Laranja, quais são as ações que os dermatologistas buscam desenvolver para realmente conscientizar as pessoas sobre a prevenção desses diversos tipos de câncer de pele? E, além dessa conscientização agora, no mês de dezembro, como fazer que as pessoas realmente lembrem disso, não somente nesse período, mas durante todo o ano, né? Porque não adianta a campanha ficar só nesse mês e essas informações serem esquecidas ou negligenciadas no restante do ano. Isso é uma coisa bem complicada, Vicente, porque veja só, até os anos 60, mais ou menos 50, 60, o bonito era tu ter a tua cor natural, então as pessoas se protegiam, usavam chapéus, roupas longas, sombrinha, e a partir dessa época, que teve uma pessoa muito famosa no mundo da moda, que apareceu bronzeada porque realmente se descuidou, foi para um cruzeiro, e apareceu num desfile bronzeada, aí virou moda. Então, isso é uma coisa já enraizado na nossa cultura, principalmente como um país tropical. As campanhas até 2020, ali na época da pandemia, elas visavam realmente o exame físico e não exatamente a prevenção, mas a detecção precoce do câncer de pele. Depois desse tempo aqui, em Erechim, acredito que não tenha nenhuma campanha específica quanto a isso, mas tem alguns pequenos locais. Então, posso te dar um exemplo. Na escola da minha filha, isso foi em setembro, não foi agora em dezembro, mas eu fui convidada, ela tem pequenininha ainda, tem 3 anos, mas algumas crianças, eles passam filtro solar para ir para a pracinha e alguns não queriam. Aí a diretora me chamou, tu não podia falar. Então, tem essas iniciativas pequenas de, claro, uma coisa bem lúdica, era só figuras, né? Não falei de câncer, coisas que eles nem entendem, mas conscientizar lá embaixo, lá na infância, que é o que realmente é a prevenção do câncer de pele. Acontece lá na infância, não na idade adulta. A gente sabe que até os 18 anos é a maior carga de sol que acontece. Por que isso vai se desenvolver depois? Porque nós temos formas de reparo do DNA. O DNA é a fábrica das nossas células. Então, a gente pega sol, bronzeia. O que significa o bronze? Significa uma defesa da pele. A pele tem 2 formas de defesa, ou ela fica bronzeada ou ela fica espessa. Então, uma pessoa que trabalha muito com as mãos, por exemplo, vai ter calos, vai na academia, coisa assim, vai ter. Então, são formas de defesa. Até por volta dos 45, 50 anos, o reparo do DNA funciona muito bem. Então, tá tudo certo, tem o dano e o nosso corpo vai lá e faz com que isso volte a ser uma coisa normal, que nada aconteceu. Só que a partir dessa idade, isso já não funciona mais. E aí é que vão aparecer as lesões pré-malignas, os cânceres de pele. Isso não quer dizer que não se tenha antes. Eu tenho pacientes de 20 e poucos, 30 anos, que têm câncer de pele. E não são, muito loiros, muito brancos, não necessariamente. Tem também a ver com a história pessoal de exposição e a história familiar. Tem aquelas pessoas que não acreditam que isso existe, mas existe uma doença chamada xeroderma pigmentoso, que aqui no Brasil, lá em Goiás, é onde mais tem no mundo, que a pessoa nasce sem o reparo do DNA. Então, começa a ter câncer de pele ainda na infância. E aí, tanto é que essa é uma vila específica que eles vivem à noite. Uma condição genética. Genético. Então, é sem esse reparo que nós, que não temos esse problema, vamos começar a perder, ele vai começar a deixar de funcionar lá pelos 45, 50 anos. Então, via de regra, para uma pessoa, digamos, em condições normais, seria 45, 50. A partir daí, para esses cânceres de pele que são os mais comuns. Já o melanoma, que é mais perigoso, que tem letalidade, que mata e mata rápido, essa regra não existe, porque pode acontecer na infância também. O melanoma é o das queimaduras, né? Exatamente. Vem por meio das queimaduras. Eu queria que você comentasse um pouco agora, doutora, sobre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de câncer. Como são vários tipos, creio eu, queria que você explicasse um pouco sobre isso. Dependendo do tipo do câncer, varia os fatores de risco, né? E o que realmente pode levar ao desenvolvimento dessa doença. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como as pessoas podem realizar esse trabalho de prevenção. Isso, então, os fatores de risco, eles se combinam entre si, uns um pouco mais aqui, outros menos, mas numa forma geral
a exposição solar prolongada ou as queimaduras solares, a história familiar positiva ou história pessoal de um câncer pregresso, tabagismo, que também afeta o reparo do DNA, então por isso que não é só câncer de pulmão, é câncer de pele, é câncer de bexiga, câncer de outros lugares. Por causa dessa influência no material genético. Exatamente. As pessoas que já fizeram radioterapia, que tiveram outros tipos de câncer e precisaram fazer a radioterapia, esse local onde a pele foi irradiada, tem um risco maior de ter câncer de pele. Aquelas pessoas que são muito, muito, muito brancas, que elas não bronzeiam, elas só ficam vermelhas, tem um risco aumentado, tá? Porque lembra que a cor da pele é defesa. Então, se tu não gera cor, tu não pigmenta, tu não tem defesa. Então, essa população tem um risco aumentado. Tem algumas medicações que deixam a pele bem mais sensível, então também entram ali no rol dos fatores de risco. Uma curiosidade agora que veio com relação a esse ponto que você falou da cor da pele, né? Pessoas, então, negras, por exemplo, elas têm menos chance de desenvolver câncer de pele por causa da maior pigmentação? Tem menos, mas uma curiosidade em relação ao melanoma é que nas pessoas de pele negra, normalmente o melanoma acontece mais de forma crawl, então mãos e pés, e normalmente tem uma letalidade bem mais elevada, então mata bem mais. Então essas pessoas também têm que se proteger. Mas por qual razão? Não tem uma razão definida por isso. Não se conhece? Provavelmente, assim, que o diagnóstico vai ser mais difícil, né? Então, assim, como a gente vê a dermatoscopia, que é o exame que a gente usa, parece uma luz, uma lupa, aquilo, mas na verdade é um dermatoscópio. Aquilo faz um aumento importante e a gente vê algumas estruturas que nos levam a pensar em lesões benignas ou em lesões malignas. Na pele negra isso é mais difícil, porque já tem a pele já é reticular e já é mais pigmentada, então o diagnóstico certamente é atrasado. Entendi. E, assim, se tratando você falou sobre o tabagismo, que está aliado ao estilo de vida dessa pessoa, né, que tem esse impacto direto no DNA. Eu queria que você comentasse sobre os hábitos de vida de uma forma geral. Eu já trouxe outros médicos para falar sobre diferentes tipos de câncer aqui, e eles comentaram, né, como bateram muito na tecla do câncer ser multifatorial, né, de diversos fatores estarem envolvidos, mas sempre tendo bastante esse peso do fator genético. Mas, se tratando dos fatores ambientais, como os estilos de vida da pessoa, como a prática de exercícios físicos, por exemplo, e também uma alimentação saudável, podem influenciar nessa questão do câncer de pele especificamente? O que acontece, Vicente? Sempre, o nosso corpo ali gosta que a gente faça tudo igual todos os dias, tá? Se alguma coisa sai da linha, ele vai responder. Então, se a pessoa não come vegetais, não come frutas, não come legumes, não come salada, não come nada, só come ali carboidratos, massa, arroz, batata, basicamente. O corpo vai demandar mais energia e mais metabólitos de outro lugar. E com isso ele deixa de priorizar algumas coisas. Isso é muito comum acontecer na minha especialidade, por exemplo, com queda de cabelo, unhas fracas. Claro que a pessoa não vai desenvolver uma anemia, por exemplo, porque não come carne ou não repõe ferro naquele momento. Isso é lá ao longo dos anos. Mas o nosso corpo, ele prioriza as coisas mais importantes, que é o cérebro e o coração. E o resto ele vai deixando de lado. Só que aí o resto é importante para as funções da nossa vida também. Então, alimentação saudável e exercício físico é fundamental para todo o funcionamento do organismo, inclusive para a nossa pele. Então, seria algo meio para manter, né, de uma forma geral, o organismo funcionando adequadamente. Exatamente. Diagnóstico precoce, Débora. Qual a importância das pessoas terem esse cuidado para caso estejam desenvolvendo sintomas? Primeiramente, quais são os sintomas do câncer de pele, né, os principais? Imagino que varia também de tipo para tipo, né? Mas quais são, de forma geral, os sintomas e como as pessoas podem realmente fazer receber esse diagnóstico precoce e aumentar as chances de tratamento e de cura? Então, o que acontece? Sentir, não necessariamente a pessoa vai sentir nada, tá? Então, inúmeras vezes eu atendo por outro motivo, a pessoa veio, tem algumas
pessoas que vão surgindo na minha cabeça. Então, teve um senhor que ele veio por uma alergia na mão. Aí eu disse, não, vou lhe examinar. Tirou a camisa, tinha 3 cânceres nas costas. Ele não tinha nem ideia. Então, não necessariamente a pessoa vai sentir. E também tem aquela máxima popular de, se eu não estou sentindo, é melhor não mexer. Que também não é assim. Então, apareceu alguma lesão vermelha, diferente, que vai e volta, que forma uma casquinha, que está começando a virar uma bolinha, ou parece que é uma pinta, só que é uma pinta cor da pele, que quando bate uma luz, ela fica meio perolada, ela tem um brilho diferente, ela tem um vasinho que fica, então ela fica um pouquinho mais vermelhinha, parece uma arvorezinha, aquele vasinho, e isso já é provavelmente um câncer de pele. Então tem que cuidar, são coisas bem discretas, não são coisas, quando é uma coisa muito florida, é uma bola de 1 centímetro que está sangrando, bom, aí realmente já evoluiu, já não é diagnóstico precoce, já está super bem formado. E no caso do melanoma, tem uma regra para a população leiga usar, que é bem fácil, que se chama ABCDE, tá? Então A é de assimetria, vamos pegar, digamos que tu imagine um ponto preto, só para facilitar. Divide esse ponto em 4, os 4 têm que ser iguais. Então, se eu coloco um espelho na vertical, eu tenho que enxergar aquele mesmo ponto, e se eu colocar na horizontal, eu tenho que enxergar aquele ponto. É assimétrico, a gente já tem que ter um olhar mais cuidadoso. Porque as pintas, os nevos, as belezas, elas crescem de forma simétrica. Então, se ela está crescendo de forma assimétrica, tem alguma coisa ali que está impedindo o crescimento normal daquela lesão. As bordas têm que ser regulares. Então, se eu passar uma linha, eu tenho que fazer uma linha bem retinha, sem ter alteração. O C é de cores. Então, o melanoma, ele pode ter até 6 cores, que é o preto, marrom escuro, marrom claro, vermelho, azul e branco. O branco significa mais branco que a pele, tá? E isso, a pessoa pensa, mas tá sumindo, olha que maravilha, tá sumindo essa coisa aqui. Não é bem assim. Quando ele está sumindo, isso chama regressão, ele está indo para os linfonodos. Então já é metástase, já está se espalhando para outros lugares. Então se tem alguma lesão que esteja desaparecendo, isso não é um bom sinal. Até 2 cores é aceitável. Se for simétrica, se tiver as bordas regulares, se tiver tudo ok. A letra D é de diâmetro, então até meio centímetro é aceitável ter uma lesão pigmentar. E o E é de evolução. Então, até os 40 anos, mais ou menos, as coisas podem mudar. Então, é criança, aquela lesão provavelmente vai aumentar, se é adolescente vai aumentar. Depois, ali dos 40 anos, o gráfico de aumento das lesões cai lá para baixo. Então, se você tem 60 anos, 65, e tem uma lesão marronzinha, uma pinta, que esteja alterando, que esteja crescendo, que está diferente, tem que olhar, porque pode ter algum problema ali. É legal trazer essas informações, né? É importante para a população, porque seria essa forma que você comentou do ABCDE, é uma forma fácil da pessoa gravar e procurar se atentar, né? Principalmente a partir dessa idade, quando dos 45, 50, como você comentou, que as chances de desenvolver a doença são maiores, né? Já entrando nesse ponto, doutora, sobre a idade que as pessoas acabam tendo uma maior probabilidade de desenvolver a doença, os exames preventivos, eles são orientados a partir dessa idade mesmo, dos 45, 50 anos, ou já seria interessante antes as pessoas procurarem um dermatologista para verificar se está tudo ok, ou em quais condições as pessoas deveriam procurar o médico com relação ao câncer de pele? Vai depender dos fatores de risco. Então, toda a minha família já tirou alguma lesão, ou, minha mãe está toda hora tendo que queimar alguma coisa. Já tem um fator de risco importante ali. Eu já me queimei muito, eu gosto de ir para a praia e torrar. Bom, tem um grande fator de risco aí. Então, vai depender de pessoa a pessoa. Agora, então, por exemplo, pessoas que têm, assim como eu, mais do que 40 pintinhas, né, sou toda pintada, tem um risco maior de ter câncer de pele. Lembrar uma coisa bem pontual, que é na gestação.
Eu falei em relação à idade, mas na gestação as pintas, de forma geral, também aumentam. E isso também não tem um grande problema, é fisiológico, tudo aumenta. Lá, quando a gente está gestando, a gente não edemacia só a perna, né? Não incha só a barriga. O que acontece? A gente tem uma glândula dentro da nossa cabeça que libera um hormônio chamado hormônio melanotrófico, e isso faz com que a gente aumente essas pintinhas. As mulheres normalmente ficam mais manchadas, pode ter uma linha na barriga, isso não tem relação com o câncer de pele em si, mas é muito motivo de consulta, uma gestante chegar, essa pinta aumentou, e isso é fisiológico, é natural e vai acontecer sempre. Mas interessante esse ponto que você comentou, porque na minha visão, tu ter essas pintas no corpo seria algo natural, algo da pele daquela pessoa, né? Comenta um pouco sobre quais razões que o fato de ter essas pintas, essas manchas na pele de nascença mesmo, influenciam no desenvolvimento do câncer de pele. O que acontece? Há cerca de 15, 20 anos, a dermatoscopia veio com tudo dentro da dermatologia, que é aquela luz que aumenta bastante, e começou a fazer muitos estudos sobre nevos e diagnóstico de melanoma, que inicialmente a dermatoscopia servia só para melanoma, não para outras coisas. Hoje em dia até para lesões inflamatórias, a gente usa meio que para tudo, está sempre na mão. Lá atrás, não. Então, começou a fazer muitos estudos observacionais. Então, viram que pessoas com mais de 40 nevos em área fotoexposta têm um risco maior. Pessoas que têm mais de 100 nevos, independente de onde for, também o risco de melanoma aumenta bastante. Mas isso foi por observação, justamente porque a dermatoscopia subiu muito. Ela elevou os diagnósticos dentro da dermatologia. E isso seria por um fator genético? Não necessariamente, porque existe o câncer de pele genético, então, meu pai tem, meu avô tem, todo mundo tem, que se chama melanoma familiar, tá? Mas existe de aparecimento espontâneo, tá? Tu teve porque tu teve, não tem... Então, essa questão das manchas seria mesmo porque já mostra que tem uma alteração ali na Exatamente, na pele que tu tem... exatamente. Tem uma outra coisa também, que são os nevos displásicos, que é uma pinta que tem quando a gente examina, ela dá uma assustadinha, ela não é uma pinta normal, mas ainda não é um melanoma. Ela ficou no meio do caminho, mas não é considerado um pré-melanoma, não é isso. Antigamente já foi considerado isso, hoje em dia não é mais. Ter um nevo displásico, que às vezes a pessoa olha ali, nevo atípico ou nevo displásico, já dá um sustinho ali no nome. Mas o atípico seria por qual razão? Porque o padrão dele é alterado, mas ainda não é melanoma. Ele não é simétrico? Não, eu digo na patologia. Então a gente retirou, mandou para o médico patologista. Ele foi lá, olhou no microscópio e achou aquilo que não é nem normal e nem melanoma. Ele ficou no meio do caminho. Aí se chama displásico ou atípico. Ter um nevo atípico ou displásico na vida não tem problema nenhum. Mas aquela pessoa que já teve 2, 3, volta e meia está tirando, essa pessoa também tem um risco aumentado de ter melanoma. E voltando à campanha mesmo agora do Dezembro Laranja, na sua opinião, qual a importância das redes sociais, da mídia como um todo, na disseminação de informações verdadeiras? Infelizmente, nós sabemos que acabam surgindo muitas informações que são inverídicas, isso também é um problema. Mas como utilizar as redes de forma eficaz para chegar até as pessoas e realmente transmitir essas informações que você está nos passando aqui, que são tão importantes para as pessoas consigam prevenir e também diagnosticar precocemente? O principal ponto aqui é a gente pegar aquelas pessoas que são ainda adolescentes ou ainda estão em formação, pré-adolescentes, adolescentes, adultos jovens, que são muito influenciados pelo meio, né? Não tem a sua linha bem definida ainda. Então, a gente ajudar essas pessoas a entender que nem tudo que a gente vê, então, por exemplo, bronzeamento artificial. Se tu abrir a tua página nessa época do ano, vai aparecer bastante propaganda e clínicas que fazem isso. O bronzeamento artificial é proibido no Brasil desde 2009. Tá? Só que o que acontece? Essas câmeras com lâmpadas UV, elas servem para uso médico, então elas não são totalmente banidas, né, porque tem, por exemplo, psoríase, dermatite atópica, outras doenças que a gente pode usar da fototerapia,
mas elas são usadas de forma estética para bronzeamento, que é um perigo, tá? Aumenta também muito a chance de câncer de pele. Então, se a gente tem lá um vídeo do Vicente, um vídeo da Débora, um vídeo falando que o bronzeamento não é tão legal, bronzeamento artificial é proibido, então a pessoa já fica alerta. Que hoje em dia tem outros meios, vai fazer jet bronze, vai usar autobronzeador, coisas que não lesam a pele, são muito mais saudáveis. Então é nessa população que é importante. Ou a pessoa está olhando lá um vídeo, uma foto, e mas eu acho que a minha mãe tem uma coisa dessas. Ou minha avó tem uma bolinha lá que está meio estranha. Então é nesse sentido da pessoa se olhar, porque o autoexame é bem importante, é fácil fazer, é simplesmente parar na frente do espelho, não tem muito mistério nisso. Então, se a pessoa se olha, ela vai perceber o E lá da nossa regra ABCDE, que é a evolução. Se ela não se olhar, ela nunca vai saber se tinha, volta e meio e perguntar, mas essa lesão já é antiga ou não? Não sei, porque a pessoa simplesmente não sabe, não se olhou, não repara. Exatamente. Então, fazer o autoexame, muito importante, tá? Lembrar que não tem idade para ter câncer de pele e que hoje em dia a gente tem várias formas, quer ficar bronzeado, gosta, não, é que eu gosto muito. Ótimo, tem outras formas que são saudáveis de fazer isso, que não é pegando sol. Não é pegando sol. Exatamente. O bronzeamento artificial é proibido, como você comentou, é outra informação muito importante que as pessoas tenham ciência, né? E tem muitas clínicas fazendo de forma clandestina. Aqui na nossa cidade tem, eu não sei quantas, né? Mas eu sei que tem, porque eu já vi propaganda de todos os lados. Então não está tendo uma fiscalização muito rígida com relação a isso. E você comentou que no sol também não seria o ideal, né? Quais seriam as estratégias para aquela pessoa que busca realizar um bronzeamento, então, e evitar aumentar as chances de ter o câncer de pele? São os bronzeamentos químicos, então, o jet bronze, as tinturas, né? Então, tem os autobronzeadores que tu fica aplicando 2, 3 dias, até que ele vai, uma reação química que vai fazer com que a melanina pré-formada seja liberada, porque nos nossos melanócitos, que são as células que dão a cor à nossa pele, elas estão constantemente produzindo o pigmento. Então, existem aceleradores que a gente vai passar durante alguns dias e faz liberar essa melanina que está lá já produzida. Mesmo sem qualquer exposição ao sol? Sem exposição, só a química. E tem os autobronzeadores, aqueles que tu parece uma tintura, né, uma base de rosto, passa e tu fica, depois toma banho e some. Ou o jet bronze, que aí já é mais antigo e ainda é muito usado, que também é uma ótima alternativa para quem quer ficar moreno no verão. E, doutora, você fala muito sobre os horários de exposição solar, né, para se evitar esse risco. Também sabemos que a exposição solar ela é necessária, né, para o nosso funcionamento do nosso corpo, né? Quais seriam os horários ideais para as pessoas que buscam, se divertir na praia, numa piscina, agora nesse período do verão, ou realmente elas têm que sair para trabalhar? Quais horários elas têm que evitar essa exposição ao sol e quais horários elas podem sair para tomar o seu banho de sol? Então, idealmente, evitar os horários que a radiação ultravioleta B está sendo enviada aqui para a Terra, que seria entre as 10 da manhã e as 4 da tarde. O ultravioleta A, que é mais responsável por envelhecimento cutâneo, ele desde que o sol nasce até quando ele se põe, a gente está recebendo. Mesmo dentro dos lugares tem alguma janela sem a cortina, mas com o vidro ali, ele ultrapassa vidro e tu está recebendo ultravioleta A. A questão da saúde tem a ver com a modulação do humor que o sol faz. O sol é importante, não é? Estou pregando que a gente tem que trocar o turno de vida, tá? Ninguém mais sai de dia, não é exatamente isso. Mas fazer as coisas com responsabilidade. Então, a vitamina D é importante, a gente não precisa só do sol para vitamina D, a gente precisa um componente na pele, que é um tipo de colesterol, que faz a síntese disso. Então não adianta lá uma pessoa de 90 anos, tá lá, a pele desidratada, uma pele fina, porque a pele se afina ao longo do tempo, que toma várias medicações, se torrar no sol com a justificativa que é a vitamina D, que isso não vai funcionar, ele não vai sintetizar, tá? Então,
tu tem algum problema, tem raquitismo, tem um problema nos ossos, tem uma osteopenia, tu precisa um extra de vitamina D, tu vai suplementar, tu vai tomar uma cápsula por semana, a cada 2 semanas, então, enfim, dependendo do seu endocrinologista, vai suplementar. Para, assim, sim, pessoas rígidas, saudáveis, que tá tudo bem, 10 minutos, aí tem que ser no sol do meio-dia, não precisa expor o corpo inteiro, tá? O antebraço já é suficiente. 10 minutos no inverno, 5 minutos no verão é suficiente. Então, colocar um biquíni, uma bermuda, uma sunga e ir para o sol com a justificativa que precisa de vitamina D, não caia nessa, porque ela não é real. E para nós finalizarmos, doutora, quais são os principais desafios que você percebe hoje no combate ao câncer de pele, com relação ao que se tem de conhecimento, o que se tem de tecnologia na área e o que ainda pode ser evoluído? Hoje, quais são os principais desafios e como combatê-los para no futuro nós termos ainda uma maior conscientização das pessoas e também um melhor tratamento e diagnóstico dessas doenças? O grande desafio está no tratamento mesmo, tá? Porque veja só, se eu tenho uma lesão de 1 centímetro, vamos fazer para ficar mais fácil o cálculo, eu preciso de uma margem de segurança para ter certeza que está tudo bem, de meio centímetro para cada lado. Então, essa lesão de 1 centímetro já virou 2 centímetros. E aí, claro, para a gente arrumar a retirada ali, a gente ainda aumenta um pouquinho mais. Uma coisa é tu ter uma cicatriz de 2, 3 centímetros nas costas. Outra bem diferente é tu ter no rosto. Então, imagina essa lesão, uma pintinha que tu tem no nariz. Se a gente fosse retirar, a gente nem iria conseguir fazer um fechamento direto, que é fazer uma elipse, cortar e fazer um ponto. A gente teria que fazer ou um enxerto, ou um retalho. Então, mesmo uma lesão pequena, ela gera uma cicatriz enorme. Então, tu explicar isso, que a gente, primeiro, precisa tirar, porque faz destruição local, né, ele pode não, tem tipo de câncer de pele que não vai dar metástase, não vai passar para outros órgãos, mas ele destrói o local. Então, olha, Vicente, tu precisa tirar essa lesão, isso vai gerar uma cicatriz, no primeiro momento vai aparecer mais, depois com o tempo ela aparece menos, mas ela precisa ser removida. Ah, mas vai ficar cicatriz? Vai ficar cicatriz. Então, isso é uma coisa que é só, mas eu não sinto nada. Pois é, não sente nada, mas ele está ali. Então, isso até foi tema do último congresso que eu fui, que foi em setembro, que era um senhor de 85, 82, 3 anos, que tinha um câncer de pele na cabeça. Aí o familiar disse, mas ele já é tão velhinho, vai precisar mexer, se não vai dar metástase, ele não vai morrer disso, então precisa, né? Não, então de repente não tira, vamos deixar assim. Só que essa pessoa, ela estava com 95 anos e ainda estava viva. E aquele câncer, ele continua a aumentar e continua a destruir. O fim das contas foi que com 98 anos ele fez uma cirurgia que englobou até um neurocirurgião porque infiltrou a calota craniana. Então, quer dizer, não tem idade para tratar câncer de pele e ele, infelizmente, não para só porque a gente quer que ele pare. Ele vai continuar crescendo e ele precisa ser removido. A importância dessa conscientização, né? Como você falou, é uma pessoa mais idosa, mas que ninguém sabe até quando essa pessoa vai estar viva, né? Então, claro que se submeter a uma cirurgia, ainda mais na cidade, não é um processo fácil, mas as pessoas têm que estar atentas, porque é um câncer, é um problema, assim como todos os outros cânceres, e que precisa desse cuidado especial, né? Então, nesse Dezembro Laranja, a gente está trazendo essas informações para você. Agradeço muito a Débora que veio aqui conversar conosco, porque é um tema muito relevante e que as pessoas precisam se atentar não somente agora neste mês, né, mas durante todos os meses do ano para cuidarem, fazerem esses autoexames de prevenção, né, e também procurar um profissional da saúde caso tenham algumas dúvidas com relação a essa pigmentação da pele, a essas manchas que podem aparecer, e realmente tirar essas dúvidas com um profissional capacitado, né, com um dermatologista que vai conseguir analisar e trazer todas essas informações para vocês. Novamente, Débora, muito obrigado pela sua presença, trazendo essas informações para o nosso público. Obrigada, Vicente, obrigada ao online, sempre que eu precisar estou à disposição. E agradeço também a audiência de vocês que nos acompanharam na manhã desse sábado. Até mais!